Oi, gente. Resolvi fazer essa live agora, meio de surpresa, já que eu não estou conseguindo uma tranquilidade para gravar meu vídeo, os meus vídeos do YouTube como eu gosto de fazer, com iluminação e tal, tudo mais apropriado. Eu resolvi aproveitar que eu tô com a minha filha caçula dormindo e tá tudo tranquilo aqui e tratar desse tema espinhoso que é como superar a carência da falta de um estágio, né? Carência da falta é um pouco redundante, mas como superar a falta de um estágio, né? O aprendizado de um estágio prático da advocacia, né? Na nossa prática jurídica de dia a dia. Eu recebi essa pergunta essa semana, mas isso é uma constante no meu perfil. Vou aumentar aqui, vocês estão me ouvindo? Se vocês estiverem me ouvindo, manda um ok pra mim. Eu tenho a impressão que tá o som um pouco baixo. Mas a intenção aqui não é simplesmente dar passos, sabe? 5 passos ou 5 dicas ou 10 dicas para que você, enfim, para que você supere essa falta de estágio na sua vida profissional. Mas sim refletir junto com vocês. Eu tenho refletido a respeito disso através da minha observação empírica, da minha observação prática enquanto advogada, proprietária de escritório. Então, eu estou diante deste mercado, né, que é esse mercado de estagiário. E porque é um mercado, uma vez que existe toda uma proteção legal, é uma atividade remunerada, né? Então eu considero que sim, é um mercado. E realmente eu tenho me deparado ao longo desses anos, dessa mais de décadas de advocacia, mais de 15 anos de advocacia, com a percepção de que existe uma aparente queda de interesse dos estudantes de direito em buscar um estágio prático, tá? Mas vamos tratar disso aí. Primeiro, eu quero dizer a vocês que eu não vou deixar o vídeo, essa live salva aqui. Posteriormente eu vou tentar salvar, mas posteriormente eu vou editar e tentar publicar no YouTube, tá bom? E aí vocês, se vocês gostarem e quiserem depois divulgar para alguém que vocês acham que precise desse conteúdo, é só pedir para ir até o canal do YouTube e procurar lá o tema do vídeo, tá? Então tá, primeiro eu acho importante nós refletirmos sobre esse mercado, né? Duas coisas. Recentemente eu li a respeito de uma matéria, a respeito dessa demanda de estágio, em uma matéria que dizia o seguinte, que os profissionais da advocacia, eles não estão se adaptando às normas do estágio, né, da legislação de estágio, que essa resistência dos profissionais em fazê-lo tem refletido em prejuízos aos estudantes de direito que não conseguem se inserir nesse mercado, nos escritórios, não conseguem uma colocação, uma locação nesses escritórios de advocacia. Eu tenho alguns pontos de discordância aqui quanto a isso. E, novamente, eu vou repisar aqui. Tudo que eu falo e que eu falar para vocês aqui nessa live é fruto de observação, é fruto de dia a dia,
é absolutamente empírico, tá? Eu não gosto de levar conteúdo a vocês baseados tão somente em dados teóricos. Qualquer conteúdo que eu divulgue a vocês aqui no perfil, ele pode ter base teórica, tá? Mas é sempre resultado de experimentação, de observação prática, tá bom? Então vamos lá. O meu escritório tem mais de 10 anos. E quando eu digo escritório, eu me refiro à pessoa jurídica que ele é, tá? Eu não tô aqui tratando do meu tempo de advogada autônoma, em que eu era só pessoa física, tá? Eu estou tratando aqui de pessoa jurídica, de advocacia enquanto empresa. Ao longo desses mais de 10 anos, eu nunca, vejam bem, eu repito, eu nunca fui procurada por qualquer instituição de colocação de estudantes de direito, tá? De recrutamento de estagiários. Nunca. Todas as vezes em que eu precisei contratar estudantes de direito como estagiários, eu literalmente tive que procurar, tá? E quando eu digo que eu tive que procurar mesmo. Então, eu tive que divulgar em universidades, eu tive que, inclusive, buscar nessas instituições, o CIE, aqui nós temos o FIENTE, enfim, as instituições habilitadas para fazerem essa colocação, a colocação desses estudantes nos escritórios de advocacia. E eu digo mais, e na OAB também, tá? Nos murais de informação da ordem, enfim. Mas sempre precisou de um esforço, uma iniciativa vindo de dentro para fora, ou seja, do escritório. O interesse era primeiramente do escritório, tá? Passada essa primeira experiência de nunca ter sido procurada e sim de ser quem procura, ou seja, o escritório de advocacia indo atrás desses estudantes, o meu retorno de interessados sempre foi muito aquém das expectativas. Então, se eu ofertasse 1, 2 vagas, ao longo de 15 dias, normalmente me aparecia no máximo 10 candidatos. Eu considero isso pouco, tá? Eu considero isso pouco num universo em que hoje, só na minha capital, existe cerca de pelo menos 6 faculdades de direito, tá? E aqui eu excluo a Universidade Federal, considerando que as outras universidades, elas alocam turmas de 40 a 60 alunos por turno, não é isso? Então, vejam, diante de uma vaga, surge 10 candidatos, eu considero pouco, tá? Então, todas as vezes foi assim. Então, todas as vezes que nós precisamos contratar estagiários, nós literalmente tivemos que ir atrás. E desses 10 candidatos, normalmente, 5 se auto-excluíam a partir da primeira entrevista, baseado em tempo de dedicação ao estágio, baseado em... normalmente era carga horária e algumas vezes trocava-se a vaga em escritório privado por alguma instituição pública, por algum órgão público. Então, o estudante interessado estaria ali entre um escritório de advocacia e um órgão público. No fim das contas, ele optava pelo órgão público, mesmo que o contrato de estágio ofertado pelo órgão público tivesse uma aparência mais precária, ou seja, com tempo pré-determinado de duração, sem garantia de continuidade posterior, na medida em que a maioria das atividades públicas, obviamente, necessita de concurso público para ingressar, para que seja efetivado naquela carreira. Então, o estágio realmente é um contrato altamente precário nos órgãos públicos.
Então, desses 10 candidatos, pelo menos 5 nós perdíamos, porque ele queria trabalhar ou numa jornada muito mais reduzida do que as 6 horas que a legislação me exige. Então, eles normalmente me colocavam ali como um requisito uma carga horária não superior a 4 horas, o que para mim viabilizava, porque eu teria que pagar mais que um salário para uma jornada de 4 horas, o que no dia a dia de escritório é pouco, tá? É pouco. Para que nós consigamos integrar um estagiário sem experiência na engrenagem de um escritório de advocacia, nós precisamos de pelo menos 3 horas de instrução prévia, de acompanhamento, de conversa, de demonstração, ensinamento de programas jurídicos, de acompanhamento processual, toda a sistemática processualística. Aqui eu não estou dizendo do processo em si, da disciplina processo, eu estou dizendo de um processo interno de auto-organização ali das demandas internas. Então, isso demanda tempo. E, obviamente, eu preciso ainda de um tempo para que esse estagiário vá colocar em prática esses ensinamentos. Então, no fórum, ir ao fórum, tomar partido dos processos, dependendo já iniciar algum peticionamento e por aí vai. Então, a minha realidade me mostra, na verdade, uma extrema falta de interesse por parte dos estudantes, tá? Afora essa situação de eu ter que procurar esses estudantes, a iniciativa individual dessa categoria, digamos assim, também é bastante aquém do que me chega através do perfil de feedback, de interesse, tá? Então, eu já tive a oportunidade de falar sobre isso nos stories ou em algum post, alguma coisa nesse sentido, mas assim, pouquíssimas vezes, e quando eu digo pouquíssimas vezes, eu poderia contar nos dedos de uma mão só. Eu fui procurada por estudantes de direito de maneira autônoma que estivessem interessados em estágio, tá? Então, percebam que, ao que tudo indica, existe inicialmente um romantismo do estudante de direito de achar que a melhor opção para ele, sobretudo quando ele ou estuda numa instituição pública, custeada pelo governo, ou quando ele é custeado pelo governo através de bolsa, ou quando ele é custeado pelos pais, uma crença, um romantismo de que seria melhor a ele, seria mais interessante, acrescentaria mais a ele dedicar-se exclusivamente à faculdade. Então, ele iria passar os seus 5 anos ali, imerso nos estudos, totalmente disponível à faculdade, totalmente dedicado ao curso. Primeiro, eu acredito que isso é uma grande ilusão. Nós temos aí uma carga horária que demanda 4 horas de aula, em sala de aula, não mais que isso, e um estudante que não se posiciona no mercado e que opta por somente estudar, eu realmente tenho uma certa dificuldade de acreditar que durante o resto ali das suas horas disponíveis, ele irá realmente ficar imerso nos estudos. Eu realmente tenho essa dificuldade. Afora isso, ainda que eu acredito que exista sim exceção, que existam exceções e que existam realmente estudantes que sejam
realmente dedicados nesse nível, existe um fator primordial, a compreensão do estudante de direito, que o estágio ele vem complementar de maneira bastante pontual, bastante significativa, que é justamente a junção de teoria e prática. Ao que me vem no meu dia a dia de recém-formados e mesmo colegas recém-ingressos no mercado de trabalho, é a nítida e clara percepção de uma total ou quase que total incompreensão daquilo que ele viu na teoria nos bancos de faculdade com a realidade prática. E eu não me refiro aqui tão somente em termos de gestão, em termos de atividade extra ou paralela à advocacia, mas que compõe o dia a dia da advocacia. Eu me refiro às atividades clássicas, tá? As atividades realmente naturais, digamos assim, do profissional da advocacia. Então, desde da confecção de uma inicial, tá? Até uma contestação, até um recurso, é realmente a falta de compreensão dessa engrenagem. Mas, Elisiane, é sempre assim? Será que realmente eu preciso do estágio para ter essa compreensão? Evidentemente que não, tá? Evidentemente que não. Desde que vocês busquem além, tá? Independente do estágio, esse buscar além demanda, acima de tudo, curiosidade, tá? Demanda curiosidade, demanda querer aplicar de alguma forma aquilo que está se adquirindo enquanto conhecimento. E aí a gente chega na problemática dessa live. Como suprir essa falta de experiência prática que o estágio proporciona? Ou por opção, né? Eu não tenho essa prática por opção, eu não tenho essa prática por falta de oportunidade. Para essas pessoas, eu acredito que seja a maioria delas, o melhor conselho que eu posso dar é: estude. Liz, eu não acredito que você veio aqui na live para falar isso. Isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe, mas poucos praticam, tá, gente? Trabalhar com advocacia correspondente. Isso aí eu já vou falar. Aliás, eu vou fazer aqui um parênteses, já que a Ellen falou aqui da advocacia correspondente. Para você atuar como correspondente, dependendo da demanda, você não precisa ser advogado, você pode ser bacharel em direito, tá? Muitas vezes a gente precisa, eu me deparo muito com isso no meu dia a dia, a gente precisa de um trabalho de correspondência em comarcas distantes da nossa, mas que podem ser perfeitamente praticadas por um estudante de direito, tá? Então, muitas vezes a gente precisa de uma cópia, a gente precisa de uma carga, a gente precisa simplesmente um despacho, a gente precisa de uma juntada, a gente precisa de uma expedição do pagamento de guia, inúmeras necessidades que não é imprescindível que seja praticado por um advogado, tá? Ele pode ser praticado por um estudante de direito, um bacharel. Agora, onde encontrar esses estudantes? Né? Onde eles estão? Eu não sei. Nas faculdades? Eu sei, nas faculdades. Mas em quem chegar nessas faculdades? Tá? Onde eu procuro esses interessados ocultos? Eu realmente não sei. Mas essa é uma opção bacana de você praticar de alguma forma atividades inerentes ao estágio de forma autônoma, né? De forma autônoma, atuando como correspondente. Obviamente, vocês vão ter as mesmas limitações que um estagiário teria em um escritório de advocacia. E vai precisar também da mesma documentação para viabilizar o acesso aos autos e tal, subestabelecimento, autorização, o que quer que seja, tá?
Então aí uma opção que eu acho interessante é a atuação de estudantes de direito em atividades próprias de correspondente, mas que pode não ser interessante a um profissional habilitado, né, um bacharel ou um advogado, devido digamos assim, ao baixo nível de complexidade, tá? Mas que já viabiliza aí algum nível de contato com a realidade prática da advocacia, introduz o estudante nos fóruns, nas comarcas, né? Trabalha a comunicação com os servidores, porque o estágio também te prepara para isso, para você lidar com o ser humano, com o dia a dia, a desenvolver jogo de cintura, diplomacia, a saber utilizar ali o seu poder de persuasão, de argumentação diante de um servidor apático e que está com pilhas e pilhas de processos que ele não sabe por onde começar, né? Então, tudo isso já é uma preparação para sua realidade e como lidar da melhor maneira com ela, tá? Então, quando eu voltando aqui, fechando parêntese, voltando ao que eu estava dizendo, quando eu me refiro ao estudo, eu me refiro ao estudo além do cronograma da graduação, tá? Então, você foi ali introduzida na parte processual. Dedique-se de maneira profunda à processualística, tá? Os estudantes de direito, em regra, obviamente existe exceção, mas tende a se apegar mais ao direito material, em disciplinas que têm um valor, às vezes, mais sentimental do que aquelas disciplinas que eles vão praticar com mais constância e que está ali numa necessidade mais veemente. Então, o estudante de direito muitas vezes se apega muito ao direito material penal, ao direito material civil, algumas leis específicas, alguns temas específicos, né? Esquecem-se muitas vezes da base, da instrumentalidade para que você possa praticar esse direito material, né? Que vai te embasar no direito, o direito à vida que é buscado ali na ação. Esquece-se de aprofundar nas etapas do processo. Então, esse estudante de direito, na maioria das vezes, ele se forma desconhecedor do principal ou dos principais instrumentos que ele vai ter que lidar no dia a dia dele. E percebam que para cada demanda que o profissional do direito, da advocacia, irá se deparar, desde o primeiro passo, com a inicial, com a primeira petição, com o primeiro pedir desse profissional, até a entrega final desse bem da vida, ele vai estar atrelado em uma teia, amarrado em uma teia processual, e que ele precisa conhecer as nuances. Vocês já conheceram, por exemplo, a quantidade de situações incidentais que existem no processo e que vocês podem lançar mão para antecipar uma questão que foi eventualmente negada numa decisão, ou que vocês têm ali medidas antecipatórias, os recursos, não só os recursos de julgamento de colegiado, mas os recursos que ficam ali ao julgamento do próprio juiz singular, do primeiro conhecedor da causa. Tudo isso, gente, é um diferencial que deveria ser basal ao estudante do direito, ao bacharel do direito, e que hoje cada vez mais se mostra como um diferencial. Aquele bacharel que se forma tendo um conhecimento apurado do processo, ele já sai na frente, tá? E o estágio, na verdade, ele vai trazer a realidade desse processo para o estudante do direito. E muitas vezes o aprendizado se torna mais sedimentado,
mais prazeroso, porque quando você tá ali no dia a dia, tudo vai fazendo um sentido mais fluido. A teoria você precisa utilizar da sua imaginação num nível razoável para que você consiga extrair aquele conhecimento que está sendo passado ali nos manuais, né? Nos manuais de processo, nos códigos. Então, estudar o processo e o processo civil, ele é o principal deles porque ele vai ser utilizado como subsídio em outros processos, processo criminal, processo trabalhista, nos juizados. Então, é de suma importância que você tenha um conhecimento mais arraigado do processo. Não deixem esse estudo passar amplação pela sua faculdade, tá? Então, isso aí já te dá um diferencial. Quando você inicia a sua carreira, e mesmo que você não tenha passado por um estágio, mas você compreende o passo a passo do processo, o risco de você cometer erros, de você perder tempo, ele fica demasiadamente reduzido. Você já elimina 50% dos riscos de insucesso, aqueles erros banais que nós temos a tendência de cometer por inexperiência, tá? Então, essa é uma dica de ouro que eu dou a vocês. Estudem o direito material com toda certeza, mas deem atenção especial ao processo, tá? O processo. Inclusive tem uma obra, um livro, melhor dizendo, deixa eu ver se eu tô com ele aqui, do Franz Kafka, que se chama justamente O Processo. Alguém aqui já leu? É bastante interessante. Eu comecei a ler agora esse aqui por indicação que eu tive de colegas esse fim de semana, que aqui para quem quiser conhecer os bastidores do nosso Supremo, os 11, é uma leitura bastante interessante, é um texto jornalístico leve, eu estou gostando bastante do que eu estou lendo. Ele é contemporâneo, traz fatos recentes, bastante recentes da nossa história, inclusive com bastidores da última eleição presidencial, tá? Então, isso aí são leituras complementares também, que pode trazer um pouco mais de interesse para quem tem um pouco de dificuldade em se adaptar a esse estudo do processo, tá bom? Outra coisa que eu costumo aconselhar, inclusive nas minhas mentorias para estudante, visitem os fóruns. Você não precisa estar dentro de um escritório de advocacia para ter acesso aos fóruns, às secretarias, às audiências, né? Você pode fazer o seu próprio estágio a partir dos recursos que você tem gratuitamente, né? Então, basta você se direcionar a uma secretaria, você buscar nos arquivos de processo da sua universidade, alguns casos se tornam públicos e vocês podem consultar, se não correrem em segredo de justiça, né? Assistam às audiências de instrução, levem, quando vocês forem assistir uma audiência, levem o seu vade-mecum no celular, num tablet ou mesmo vade-mecum mesmo. Acompanhe aquela parte, o que está acontecendo aqui. Agora nós temos aqui a abertura da instrução, qual é o passo a passo, o que o código está dizendo quanto a isso. Na sua concepção, forme um senso crítico daquilo. O magistrado ele está conduzindo de fato a audiência segundo a ritualística determinada em lei, né? Ou não, ele está fazendo alguma coisa ali que você não encontra no texto da lei, do Codex. Então,
procurem fazer essas assimilações prática e teórica desde já da faculdade de forma autônoma, tá? Vocês realmente não precisam de um profissional ali direcionando vocês. É claro que se vocês tiverem, tanto quanto melhor, obviamente, né? Poupar ali um trecho do caminho de pedra de vocês. Mas vocês podem sim criar um plano e de forma autônoma suprir essa carência sem que alguém te solicite para isso, tá? Agora vocês precisam desenvolver disciplina, precisa desenvolver boa vontade, né? E realmente ter esse interesse, essa curiosidade. Assistam aos julgamentos de plenário, por exemplo, compreendam o funcionamento de uma câmara, os membros, relator, vogal, o que significa isso, né? Quais são os recursos, quando eu posso fazer uma defesa oral, uma sustentação oral, quando é pertinente. Isso tudo está disponível a vocês. A universidade, ela dá simplesmente digamos assim, um mapeamento do que você vai seguir no seu dia, no seu cotidiano, na sua vida profissional. Quem tem que realmente descobrir o mapa de maneira geográfica, de maneira aprofundada, é vocês trilhando esse caminho, é vocês pesquisando, tá? E isso independe de estágio, você pode fazer o seu autoestágio, tá? Ah, Lisiane, mas e petição? Como que eu vou fazer para peticionar? A primeira coisa que eu digo a vocês têm algo chamado internet, tá? Isso já é meio caminho andado, facilita tanto a vida de vocês. Agora saibam pesquisar. Existe digamos, eu não sei como dizer isso, gente, eu não sou entendida dessas coisas, mas existe, como eu vou falar? Como se fosse um Google próprio para questões acadêmicas, que se chama justamente Google Acadêmico. Você abre o seu Google normal e coloca lá, Google Acadêmico. Ele vai abrir uma página em separado do Google tradicional e lá está disponível várias obras, vários estudos, coisas de um nível superior, tá? Teses de mestrado, artigos. E talvez vocês, eu nunca pesquisei para ver se existe isso. Mas é só para que vocês saibam que existe esse recurso do Google, tá? Mas procurem por petições de acordo com o que está ali no código. Então vamos lá, hoje eu vou estudar recursos, tá? Agravo de instrumento. Quais são os tipos de agravo que eu tenho disponíveis? Vou estudar o que eu tenho disponível. Vou estudar o agravo de instrumento. Então, joga lá, modelos de agravo de instrumento. Agora, tem um discernimento para fazer uma espécie de triagem daquilo que vocês vão pegar como modelo de estudo, tá, gente? Primeiro, eu indico que observem o número da OAB, tá? Eu não estou sendo preconceituosa de dizer que pessoas recém-formadas não teriam uma qualidade na confecção de suas peças, não é isso. Nem tampouco que profissionais com mais tempo de carteira da OAB teria uma qualidade de produção inquestionável, não é isso. Entretanto, procurem fazer diferenciações, procurem analisar. Se vocês se depararem uma mesma peça de alguém, uma peça mais antiga, melhor dizendo, uma peça mais antiga, pode vir, por exemplo, uma peça, chegar a vocês um modelo de agravo de instrumento de, sei lá, a gente está em 2019, de 2014, e uma mais recente. Analisem essas peças, né? Analise qual é a diferença, como esse profissional escreve, como esse outro escreve. Procure analisar
qual peça te traz uma compreensão mais adequada com o conhecimento que vocês têm teórico e que parece mais completa do ponto de vista processual. Vocês têm capacidade, têm discernimento para fazerem isso, tá? Outra coisa, hoje em dia, com os processos virtuais, vocês conseguem, por exemplo, acessar os recursos dos superiores. Então, se você tiver acesso, vocês podem fazer isso, por exemplo, com pesquisa de jurisprudência. Então, vocês querem fazer uma pesquisa a respeito de, sei lá, aborto de bebês que nascem sem cérebro, que estão sendo gerados sem cérebro. E a gente sabe que tem jurisprudência, que teve um julgamento recente, não sei se tão recente, mas o STF já tratou desse assunto. E aí vai aparecer ali todo um repertório jurisprudencial e vocês podem acessar e ali abrir os recursos, abrir as peças e dali já analisar os julgamentos e dali já fazer uma análise, por exemplo, dos pressupostos recursais, né? Então, vocês têm tudo na mão, todos os recursos para que vocês possam suprir essa carência do estágio, tá? Basta que vocês tenham curiosidade, interesse e que deem um passo a mais, que saiam ali do lugar comum. Vejam, gente, a faculdade, a graduação, finalizar a graduação, é vocês e mais 40 em cada turma. Qual é o seu diferencial? Se você já não tem um diferencial do estágio prático, qual outro diferencial você pode ofertar? Eu falo muito bem, eu sou extrovertido, eu tenho força de vontade, eu não tenho preguiça, isso aí é o mínimo, tá? Isso é o mínimo. Não digo aqui de ser extrovertido, não que isso seja um requisito, mas o lidar com pessoas é essencial na nossa profissão. Se você é introspectivo ou se considera tímido, você precisa utilizar de recursos para que você possa sair dessas características no seu dia a dia, tá? Você pode continuar sendo tímido, mas que isso não atrapalhe a sua prática, o seu cotidiano, e isso é uma decisão, tá? Isso é uma decisão, basta querer. E oratória é algo que você também pode praticar durante a faculdade, estudar durante a faculdade, exercitar isso. Outro recurso maravilhoso é justamente as redes sociais. Você tem YouTube, você tem Instagram, você pode treinar o vídeo, você pode treinar a voz, você pode fazer várias coisas, você pode escrever, você pode tratar de temas jurídicos, tudo isso através das redes sociais, sabe? Você pode fazer isso de maneira autônoma. E escrever é algo que dá uma clareza de raciocínio muitas vezes maior do que a fala, né? Então, é importante você aprender a raciocinar de maneira lógica, de maneira coerente, trabalhar a coerência do seu raciocínio na escrita, porque você vai utilizar muito a oratória, mas você vai utilizar ainda mais a escrita no seu dia a dia. E se você não tiver coerência e raciocínio lógico, as suas peças não serão compreendidas e você pode perder ações por falta de clareza, tá? Então, uma outra dica que eu aproveito para dar aqui: estudem a sua redação, pratiquem a sua redação, estude gramática, leiam, tá? Leiam literatura além do direito, mas leia literatura que te traga um vocabulário além do juridiquês, tá? Eu considero importante, sim, que vocês aprendam algumas expressões do juridiquês. E o latim é algo que não tem como nós escaparmos. Eu, particularmente, tenho um pouco de nostalgia por aquilo que eu não tive, porque eu realmente gostaria de ter aprendido latim. Eu acho deveras
sei lá, imponente, sabe? Acho tão bonito, né? Aquela coisa de você falar latim. Que droga, né? Você não saber falar latim hoje em dia, ninguém ensina mais nada de interessante, de cultura mais arraigada, é tudo tão raso, né? E aí quando eu converso com os meus amigos que já passaram dos seus 60 anos e que eles falam termos francês, porque eles tinham francês na escola, mas isso já é uma outra coisa, eu já tô viajando aqui, tá, gente? Mas enfim, é importante sim aprender alguns termos em latim, até porque vocês ainda lidam com pessoas bem mais velhas nos tribunais, tá? E eles ainda carregam esse ranço de um português mais rebuscado, né? E tratam de determinados temas jurídicos ainda utilizando terminologia em latim. Então é importante sim. Existe dicionário jurídico latim, de expressões em latim mais utilizados no meio jurídico, também disponível na internet. Olha que maravilha, tá tudo na mão de vocês. Não é de graça, mas é muito mais barato do que quando se necessitava comprar um Barça, uma enciclopédia para qualquer pequena coisa que se gostaria ou que se precisasse de saber, tá? Então, as dicas que eu dou aqui, gente, na verdade, como eu digo, é uma percepção. E que é tudo muito simples. Eu não estou dando nenhuma fórmula mágica aqui, eu não estou dizendo nada de extraordinário, tá? Agora, o que eu estou dizendo a vocês é o que realmente está faltando. Está faltando nos bancos das faculdades, está faltando nos tribunais, nos fóruns, nos escritórios, pessoas que levem algo a mais, que não fique esperando alguém pegar na mão, sabe? Falar, senta aqui, vem cá, criança, senta aqui, titia vai te ensinar tudo. Esse aqui, vamos, titia vai corrigir, vamos ver, ótimo, bonitinho. Não é essa a nossa realidade, tá, gente? E o advogado, quanto antes engrossar a couraça, maior as chances dele primeiro sobreviver e depois viver da advocacia com algum mérito, com algum êxito, tá? E para finalizar, eu quero dizer para aqueles que se interessam em buscar vagas de estágio nos escritórios, infelizmente, de fato, a necessidade dos estagiários caiu com o processo virtual. Tá? O PJE ele trouxe facilidades aos escritórios de advocacia que, inevitavelmente, fez com que as vagas de estágio caíssem. Tá? E os estagiários que ainda são interessantes ao escritório são os estagiários que, primeiro, já tem um nível de resiliência mais desenvolvido, tá? E, portanto, eles entram nos escritórios de advocacia cientes de que eles não vão chegar e ficar sentadinhos na sua linda mesa fazendo teses jurídicas em formato de petição, tá? E então essa clareza de realidade e a resiliência de compreender que a gente começa ralando a barriga, mesmo nos balcões do fórum, é primordial, tá? Tem faltado um pouco de humildade aos atuais estudantes de um modo geral. Eu sinto que a ansiedade e a pressa de obter resultados sem sequer ter plantado a primeira semente tem tomado conta dos estudantes de tal maneira que cega, tá? Isso é bastante preocupante. Então, é interessante aos escritórios hoje em dia os estudantes que tenham essa resiliência, que tenham conhecimento de informática. E quando eu digo conhecimento de informática, eu não me refiro a Word, tá? E internet. É um pouquinho além, tá? Então, precisa ter algum conhecimento de Excel, precisa ter algum conhecimento, já conhecer, já compreender de Dropbox,
de arquivamento e armazenamento de nuvem, né? Então, quanto mais tiver esses conhecimentos de tecnologia, de armazenagem, já tem uma noção de PJE, tanto quanto melhor, mais fácil desse estudante segurar essa vaga, tá? Uma boa apresentação, se portar como profissional o máximo que possível. Aqui eu não estou me referindo à roupa tão somente, tá? Não tô falando que estudante de direito tenha que vestir terno o tempo todo, ou estar de terno, usar gravata, ou usar tailleur, ou usar roupa cara, ou ter bolsa cara, nada disso, tá? Mas com postura. Quando eu me refiro à roupa, eu me refiro a parecer e ser sabe, gente, aciado mesmo, tá? Parecer aciado, ser aciado e ter compostura. Então, as mulheres evitar. Eu, por exemplo, hoje não estaria adequada do jeito que eu tô aqui. Essa aqui é a blusa que eu tava usando por baixo hoje. Tirei, tá muito quente aqui, em casa mesmo com ar, mas eu tava usando uma camisa por cima. Então, evitar decote, evitar transparência, evitar roupa justa demais, né? Os homens evitar tênis de futebol, camiseta, enfim, gente, ter compostura. Vocês podem ser lembrados pela primeira imagem que vocês apresentam a alguém. Então, eu tenho pessoas que eu conheci quando eu era estagiária e até hoje me lembro, nossa, eu lembro de você quando você era uma estudante, que você ia no fórum, e muitas vezes elas descrevem como eu era. Eu lembro de você chegando, usando óculos, de cabelo comprido. Aí, vocês já imaginaram, se vocês ali como profissional e vocês encontram uma pessoa, às vezes até um servidor fala, eu lembro de você sempre com uma mini saia, né? Eu lembro de você se eu gostar de usar. Então, gente, às vezes as pessoas podem até não falar, mas a impressão ela acaba ficando. E depois, para você desconstruir essa impressão, é um pouco mais complicado, tá? Então, procurar ter essa compostura. Cuidado com o currículo, gente. Foto de perfil de Instagram não é foto que se coloca em currículo, pelo amor de Deus, tá? Eu já recebi currículos de meninas que estavam fazendo assim, por exemplo. Na foto de perfil, ela foi lá porque ela achou que ela estava bonita e colocou no currículo. Gente, foto de currículo é foto profissional, é foto séria. Você pode até sorrir na foto, mas um sorriso também com alguma compostura, né? Não preciso ver o céu da boca, nem todas as obturações que existem no dente da pessoa e tampouco, sabe, sensualizar na foto. Então, tem que ser foto profissional. Considerem as experiências que vocês tiveram que possa ter utilidade para aquela vaga de estágio. Então, se você participou de algum curso que de alguma maneira possa trazer benefícios ao estágio, por exemplo, um curso de Excel, participação em cursos de atualização. Uma vez eu corrigi um currículo de uma mentorada que ela omitia, por exemplo, que ela tinha sido voluntária num programa de estágio do fórum da cidade dela. Era um programa muito bacana, ela trabalhou de graça e durante um determinado período. Mas ela omitia aquilo do currículo dela e eu falei, por que você omitiu isso do seu currículo? Isso foi uma atividade tão bacana. O que você aprendeu lá? Eu aprendi a utilizar o PJE, eu aprendi a fazer movimentação de processo, atualizar, eu aprendi a isso e aquilo. E ela foi me dizendo o que ela tinha aprendido. Eu falei, você vai colocar no seu currículo que você participou desse programa voluntário e você vai descrever as habilidades que você aprendeu ali. Então, percebam que quando você monta o currículo, a pessoa ela quer saber das suas habilidades, das suas competências e não necessariamente quantos cursos você fez, quantos locais você trabalhou. Você pode não ter trabalhado em local nenhum, mas através de outras atividades você pode ter desenvolvido competências, habilidades que pode ser interessante
para aquela vaga de estágio, tá? Por exemplo, se você tem carteira de habilitação, é uma informação interessante. Alguns escritórios demandam que os estagiários tenham carteira de habilitação para poder se locomover com mais facilidade. Então, também é uma informação que você pode deixar antecipado através da disponibilização do número da sua habilitação ali nas primeiras informações do seu currículo, tá? Visitem os escritórios quando vocês forem pensar em distribuir os currículos. Lisiane, o dono nunca tá, eu não vou ser recebida, não sei o quê. Eu nunca fui contratada na primeira vez que eu bati na porta. Nunca. Eu sempre tive que bater 1, 2, 3, 4. Muitas vezes eu ia toda semana e ficava esperando. Às vezes uma manhã toda, às vezes uma tarde toda, sentadinha ali no sofá, a oportunidade de alguém conversar comigo, tá? Ninguém vai contratar vocês de cara. E digam às pessoas do seu entorno o interesse que vocês possam ter em ter uma experiência de estágio, em fazer um trabalho ainda que voluntário, tá? As pessoas precisam saber que vocês têm interesse. Ninguém vai adivinhar. Se você se cala, se você se mostra conformado com aquela situação, as pessoas do seu entorno vão entender que tá tudo ok. Então, é preciso que vocês digam às pessoas que vocês conhecem, dentro do ciclo de amizades, de conhecimento que vocês têm, dos interesses que vocês têm. Se vocês estão interessados numa vaga de estágio, procurem saber. Você conhece algum advogado? Poxa, eu tô com vontade, eu não tô conseguindo. Alguém vai ouvir essa sua demanda e vai te dar alguma dica e vai te falar de você para alguém, vai indicar. Mas as pessoas precisam saber que você tem interesse. Ninguém vai adivinhar. Não é lógico que só porque você faz direito, você tem intenção, você tem a vontade de fazer um estágio, por exemplo. Então, falem, aprendam a expressar os interesses de vocês. Isso é muito importante, tá bom? Então, é isso. Eu não me preparei para essa live, portanto, eu não vim aqui com um repertório próprio. Eu fui realmente falando sobre... Tô conversando com vocês como eu estaria conversando com um estudante aqui na minha frente, tá? O mesmo que eu falaria para alguém que me perguntasse. Então, é isso. Se vocês gostaram, dá um joinha, faz uma manifestação. Não sei falar muito essas coisas assim no natural, não. Eu preciso ensaiar esse negócio de dar um like, dar um joinha, comentem, compartilhem. Eu faço lá no YouTube, mas eu ensaio para fazer isso, tá, gente? Vocês acham o quê? Que tudo é espontâneo? A gente ensaia, a gente se prepara sempre, tá? Para poder sair alguma coisa bacana para vocês, tá bom? Mas esse vídeo eu vou deixar no YouTube, não vou salvar aqui, tá? Porque eu tô precisando alimentar o YouTube, eu não tô tendo tempo, então eu vou aproveitar essa live e vou fazer um embolado e colocar lá. Tá bom, gente? Beijo a vocês. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado, tá? E obrigada por vocês terem ficado aqui nessa live repentina, abrupta e inesperada. Espero que tenha sido útil, tá? Beijos. Boa noite.